Pai do Senhor Jesus Cristo. Vamos estudar um pouco mais, né? Ainda a Instituta de Calvino. Só que agora no volume 2, continua no volume 2, só que agora no capítulo 5, no artigo 16. A gente vai estudar sobre a passagem de Gênesis 4:7, tá? É o que Calvino está estudando ali. Esse é o tema em questão, né? Que vai dizer lá em Gênesis 4:7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos lá, a gente vai agora estudar o que é realmente a posição de Calvino e dos opositores. Porque, olha só, Calvino escreveu um pequeno trecho, né? Ele escreveu lá o artigo 16, e eu tirei um pequeno trecho para a gente entender. Calvino fala assim, ó, citam do Gênesis, ou seja, do livro de Gênesis, essa asserção, ou seja, confirmação. Agora, sob ti estar-lhe-á ou lhe estará o desejo e tu dominarás sobre ele. Gênesis 4:7. Agora, o problema vai ser esse pronome, ele, que há algumas interpretações, tá? Que alguns interpretam como se fosse o pecado, né? E existe uma outra linha que diverge quanto a isso que Calvino está dizendo, que ali no texto vai dar a entender. Aí, ó, que interpreta, aí Calvino continua assim, ó, que interpretam como referir-se ao pecado. Calvino falou desses que interpretam como ali se estivesse se referindo ao pecado. Como se o Senhor houvesse prometido a Caim que, se quisesse mourejar, em subjugá-lo. Ou seja, é como se Calvino estivesse falando assim, ó, que interpretam como a referir-se ao pecado. Como se o Senhor houvesse prometido a Caim que, se ele tivesse trabalhado, ele subjugava o pecado. Só que Calvino continua, em sua mente não haveria de ser superior à força do pecado. Calvino já joga por terra, porque não tem como um homem pecador depravado lutar contra a força do pecado. É isso que Calvino está dizendo. Aí Calvino continua. Nós, porém, dizemos que mais se coaduna com a ordem da oração, que se toma esta asserção, essa confirmação, como a referir-se a Abel. Aqui, pronto. Está falando que está se referindo a Abel. Ou seja, o problema está no ele. Esse ele é o pecado ou Abel? Aí ele continua, pois Deus tem aí o propósito de condenar a iniquidade da inveja de Caim que havia concedido contra seu irmão. Vou trazer as duas interpretações, tá, desse relato de Calvino. A primeira são dos defensores de Calvino e que creem que Calvino também diz assim, que está a dizer que Deus estava avisando Caim sobre o pecado mesmo, tá? Esse pronome ele está falando que realmente é o pecado, principalmente esses que defendem a linha de Calvino, que estava à porta para atacar como uma fera, né? O pecado jaz à porta. O desejo do pecado seria contra Caim, mas Caim deveria dominá-lo e controlá-lo. Pronto, botamos a visão dos calvinistas e que defende que Calvino também quis dizer que é contra o pecado. Porém, quando o texto fala ali, né, que quando Calvino diz assim, ó, nós dizemos que mais se coaduna com a ordem da oração que se tome esta confirmação como a referir-se a Abel. Aí que vem a outra interpretação de alguns intérpretes, né, bíblicos, alguns teólogos, algumas discussões teológicas que vão dizer que Calvino está falando ali realmente que Caim tinha que dominar quem? Não o pecado, mas sim Abel. Eles consideram a possibilidade desse pronome ele estar se referindo a Abel, assim como lemos no texto que Calvino escreveu, tá bom? Indicando que apesar do conflito, Caim mantinha sua posição de primogenitura
E que quando Deus fala que está sob Caim o desejo de dominar, mas esse dominar não era o pecado. Assim os outros intérpretes opositores, né, de Caim diz. Mas sim dominar contra Abel. E alguns intérpretes vão dizer, né, que na verdade esse dominar é até assim, matar. Está agora na sua vontade, no seu desejo. Você, Caim, dominar, ou seja, matar Abel. Essa é a segunda linha teológica que tem essa interpretação da passagem que Calvino escreve. É uma passagem meio complicada, que dá interpretações realmente, quando a gente lê, li, reli, e dá a entender realmente essas duas posições.